Bem-vindos ao Historizando! Gente, os últimos vídeos, né, têm sido nesse formato. Eu tô gostando, eu espero que vocês estejam gostando também. Se tá curtindo, comenta, compartilha aí com quem vai fazer essas provas, tá? Eu prometi vídeo da UERJ, mas eu vi o calendário e parece que a FUVEST, primeira fase, vem primeiro que a UERJ, segunda fase, né, que é a prova aí discursiva. Então hoje vai sair vídeo FUVEST e na segunda-feira sai vídeo UERJ, por isso se inscrevam no canal, curtam. E é isso, né? Faz aquela coisa toda aí para ajudar a gente a crescer. E me acompanha lá no Instagram, @historizandotati. Eu espero vocês por lá também. Bom, eu trouxe alguns assuntos então sobre a FUVEST pra gente discutir. Primeiro é pensar os conteúdos mais importantes. Eu dei uma analisada, na verdade, eu não gosto muito aí das receitas. Existem estilos de prova, mas não tem como a gente ficar literalmente adivinhando as coisas, as informações, tá? Mas uma coisa é fato. Sempre tem uma questão de história da arte, envolvendo ou história da arte brasileira ou história da arte aí geral. E aí, quando eu falo de história da arte geral, você tem que identificar e diferenciar os movimentos artísticos. E na arte brasileira cai muito voltada para o século XIX e XX, ainda mais se a gente for parar para pensar nas questões nacionalistas, porque da metade do 19 para frente, incluindo aí a proclamação da República, a gente tem muitas questões de construção de uma nação aí, né? Tanto no segundo reinado, e aí ele tá mais preocupado com o Brasil, né? De construir a questão de ser brasileiro, tanto na Primeira República, que a preocupação maior vai ser justamente essa nação republicana. Tanto que ano passado caiu uma imagem sobre a República. Outra coisa importante, eu vou deixar linkado aqui embaixo, já tem vídeo sobre a FUVEST do ano passado aqui no canal. Eu corrigi a prova assim que ela saiu, eu vou deixar aqui. Eu vou corrigir algumas questões com vocês, uma delas é do ano passado, mas o restante eu escolhi outras questões dos últimos anos para não ficar muito repetido, beleza? Então assiste esse, depois assiste a correção na íntegra do ano passado. Sempre tem questões relacionadas à antiguidade e questões de medieval. Inclusive eu reparei que a história geral é muito valorizada na FUVEST, então assim, diferentemente de muitas provas que valorizam bastante a história do Brasil, eu acredito, não que não caia a história do Brasil, mas a história geral é muito valorizada na FUVEST também. A gente tem Revolução Industrial sendo importante, revoluções burguesas, como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, ideologias do século XIX, vocês tendo que saber definir aí e diferenciar nacionalismo, internacionalismo, socialismo, anarquismo, todos os ismos aí são trabalhados, porque a FUVEST, como diz um querido amigo meu, que inclusive ele é do Vestibular em Cena, do canal Vestibular em Cena, também tá linkado aqui no canal. Ele é mais profissional, digamos assim, em universidades paulistas, porque ele trabalha em São Paulo com isso já há muitos anos. Ele fala que a FUVEST, na verdade, é uma prova que gosta muito de conceitos. Então, você tem que entender dos conceitos para fazer essa prova. E Guerra Fria e descolonização também cai bastante. Bom, sobre a história do Brasil, como eu disse, essa questão da arte, ainda mais voltada para os nacionalismos do 19 e do 20. Brasil colônia com foco muito em questões econômicas, a gente vai ver inclusive uma questão dessas hoje. Segundo reinado, foco também em escravismo, a gente tem não só escravismo do segundo reinado, mas escravismo durante todo o período, né? A gente sabe que a gente tem séculos aí de escravização no Brasil. República oligárquica e ditadura militar, ó, cai muito, e eu acho que esse ano vai cair bastante, porque o Enem, infelizmente, negligenciou um assunto que é muito importante para a história, que é com relação à ditadura. Também vamos ver uma questão hoje sobre isso. Antes de falar de algumas questões que eu trouxe para vocês, para a gente corrigir juntos e entender essa prova juntos, eu tenho que falar com vocês que a FUVEST, por ser um vestibular mais tradicional, possivelmente gosta e curte um aniversário. Então, assim, a gente tem vários aniversários redondos, as chamadas efemérides, né? Que são aniversários aí da história. E eu trouxe alguns para vocês. Quem tá vendo esse vídeo e vai ver o UERJ também, aconselho a dar uma olhada mesmo nesses aniversários, porque o UERJ também curte bastante, tá? Então, olha lá. Em 2019, a gente tem 25 anos do Plano Real, lá no governo do Itamar Franco, tá? 30 anos de primeiras eleições diretas pós-ditadura, então 89 aí foi um ano de eleições diretas em que o Collor venceu.
30 anos da queda do Muro de Berlim, em novembro aí de 89. 40 anos da Lei da Anistia. Lei da Anistia essa que já caiu na prova, eu trouxe até a questão aqui. 40 anos da Revolução Iraniana. 50 anos do Woodstock. 50 anos do Homem à Lua. 55 anos do golpe militar, né, de 64. 60 anos da Revolução Cubana. 70 anos da Revolução Chinesa. 75 anos do Dia D. 80 anos da Segunda Guerra, 90 anos da crise de 29, 100 anos do Tratado de Versalhes, 130 anos da Proclamação da República, 230 anos da Revolução Francesa e 500 anos da morte do Da Vinci. A FUVEST, como gosta de história geral, ela pode até mesmo explorar essa questão do Da Vinci em algo com relação ao Renascimento, né? Ao Da Vinci por ser um homem aí de mil faces, digamos assim, porque ele era tanto artista, mas ele também estudava anatomia, inventava as coisas, enfim. Pode ser que isso explore, né, na prova. Mas vamos lá. Trouxe algumas questões pra gente comentar juntos. Primeira delas é da prova do ano passado, um exemplo de Idade Média para vocês. Os comentadores do texto sagrado reconhecem a submissão da mulher ao homem como um dos momentos da divisão hierárquica que regula as relações entre Deus, Cristo e a humanidade, encontrando ainda a origem e o fundamento divino daquela submissão na cena primária da criação de Adão e Eva no seu destino antes e depois da queda. Então, a gente tem, na verdade, aí um texto falando sobre a Bíblia, né? E como a Bíblia reconhece essa submissão da mulher com relação ao homem, ainda mais justificando com o caso de Adão e Eva. Esse é o texto. O excerto refere-se à apreensão de determinadas passagens bíblicas pela cristandade medieval, especificamente em relação à condição das mulheres na sociedade feudal. A esse respeito é correto afirmar. Então vamos lá, letra A. As mulheres originárias da nobreza podiam ingressar nos conventos e ministrar os sacramentos como os homens de mesma condição. Gente, o texto está falando da submissão da mulher com relação ao homem. E não só isso, a gente sabe muito bem que a sociedade feudal aí, essa submissão é muito grande, né? Então, será que tem condição da mulher fazer isso e ainda ter a mesma condição do homem? Em qualquer situação, a mulher tem as mesmas condições que o homem? Não. Então, olha B. A culpabilização das mulheres pela expulsão do paraíso terrestre servia de justificativa para a subordinação social aos homens. Perfeito! O texto não é justamente sobre o caso aí, Adão e Eva, que é essa culpa aí da mulher e tudo mais, é uma justificativa para essa submissão. O texto já fala isso, então assim, facinha, né? Essa aí não pode errar não. Ó, letra C. As mulheres medievais eram impedidas do exercício das atividades políticas, ao contrário do que acontecera no mundo greco-romano. Ó, qual que é o problema dessa C? Essa C é um ótimo distrator, porque ela começa, é o chamado me engana que eu gosto, né? Ela começa muito bem, mas depois ela vai caindo. Por quê? As mulheres medievais eram impedidas do exercício de atividade política. Certo. Inclusive, a gente discutiu, ou na Unesp ou na Unicamp, uma questão muito parecida, que a gente fala dessa mulher aí que pertence ao espaço privado, enquanto o homem pertence ao espaço público. Logo, a política e o espaço público é exercida pelo homem. Agora, quando ele fala, ao contrário do que aconteceram no mundo greco-romano, você está falando que todas as mulheres do mundo greco-romano faziam parte da política. Não. A gente tem alguns casos específicos, por exemplo, em algumas questões em Esparta, a mulher participava mais da educação do filho, coisas assim, mas falar que no mundo greco-romano a mulher participava da política é muito pesado, tá? Mesmo porque cidadania em Atenas é o quê? Homem, maior de idade, né? Ateniense, aquela coisa toda. Então começa com homem, logo, não. D. As mulheres medievais eram iletradas e tinham acesso à cultura e às artes proibido devido à sua condição social e natural. A mulher medieval iletrada, tá, tudo bem. E tinham acesso à cultura e às artes proibido. A mulher iletrada, não tem acesso a nada, o espaço privado, não, né? Letra E. A submissão das mulheres medievais aos homens esteve desvinculada de normatizações acerca da sexualidade. Não, tem muito a ver, né? A questão de Adão e Eva também tem a ver, então, não. Tranquilo? Certinho? Olha aí, essa aí. E eu acho engraçado porque
Essa questão é, se eu não me engano, 2017, 2018, não tem texto, gente. Então, assim, pode ser que venha um texto, mas pode ser que não, então fiquem atentos com relação a isso. Às vezes também tem um texto e aí várias questões aí em cima do mesmo texto, tá? Então, essa prova é bem diferente se a gente for comparar, por exemplo, com o Enem. Então, vamos lá. A respeito dos espaços econômicos do açúcar e do ouro no Brasil colonial, é correto afirmar. Então, açúcar e ouro na colônia. A pecuária no sertão nordestino surgiu em resposta às demandas do transporte da economia mineradora. Não. A pecuária no sertão nordestino surge devido ao açúcar. Então, a gente tem o boi ali para alimentar a região açucareira, porém, esse crescimento, né, da criação de gado vai atrapalhar o açúcar, então vai se isolar no sertão, tá? E com relação à mineração, não é para transporte o maior problema, né? A questão maior aí é alimento, tá? Letra B. A produção açucareira estimulou a formação de uma rede urbana mais ampla do que a atividade aurífera. Opa! Contrário, tá? É um distrator aí de questões contrárias, de contradição. Por quê? A formação de uma rede urbana mais ampla é na aurífera, não na açucareira. Pessoa que está desatenta aí pode marcar isso sem querer. C. O custo relativo do frete dos metais preciosos viabilizou a interiorização da colonização. Sim. Por que o frete é barato? Primeiro, é ouro. Se é ouro, a metrópole vai facilitar o frete, né? Lógico, porque você está mexendo com grana. E, gente, ouro, por mais que você ache muito ouro, não vai ser tão difícil de transportar como, por exemplo, gado ou algo assim. Então, o custo do frete vai viabilizar sim. E, gente, tudo e qualquer coisa que possa facilitar o transporte do ouro, as pessoas vão facilitar, né? Você está transportando dinheiro. Facilitar o transporte não quer dizer contrabando, tá? Mas vai rolar também. D. A mão de obra escrava indígena foi mais empregada na exploração do ouro do que na produção do açúcar. Não, você não tem essa questão. O que você tem é que ambos a base vai ser o escravismo negro, mas você tem mão de obra indígena aí nos dois e até mesmo vai ser proibida pelo Pombal na segunda metade do século XVIII, então vai cair bastante, tá? D. A mão de obra escrava... Nós já lemos, né? Ambas as atividades produziram efeitos similares sobre a formação do mercado interno. Nananina não, de jeito nenhum. O mercado interno vai ser muito mais movimentado graças à mineração. A gente tem que lembrar que a região de mineração, né, não é no litoral. Então, a questão da dificuldade de alimento e tudo mais de transporte é muito alta. E no açúcar, você está no litoral. Então, muitos produtos vêm de fora e não é um mercado interno. Já na região das minas, você tem um mercado interno muito maior. Beleza? Próxima. No Brasil, do mesmo modo em que muitos outros países latino-americanos, até as décadas de 70 e 80, foram um período de reforma e de compromisso com as mudanças. De maneira geral, podemos dizer que tal movimento foi uma reação às novas realidades econômicas e sociais resultantes do desenvolvimento capitalista, não só como fenômeno mundial, mas também em suas manifestações especificamente brasileiras. Um texto aí de uma historiadora muito importante, né, a Viotti, Brasil, a Era da Reforma, de 70 a 89. Então, olha lá. A respeito das mudanças ocorridas nas últimas décadas do Brasil Império, então a gente está falando de segundo reinado, tá? Cabe destacar que tipo de reforma? Letra A, eleitoral, que ao instituir o voto direto para os cargos eletivos do Império, ao mesmo tempo em que proibiu o voto dos analfabetos, reduziu notavelmente a participação eleitoral de setores populares. A gente tem essa reforma acontecendo aí no final do segundo reinado, então ela é a correta. Agora vamos ver as outras porque está errado. Religiosa, com a adoção do ultramontanismo como política oficial para as relações do Estado. Não tem nenhuma mudança religiosa, inclusive, não sei se vocês lembram lá, mas uma das motivações da crise do Império é justamente a questão do padroado e do beneplácito, que o Pedro II vai ter muito poder em cima da religião católica, da Igreja Católica, e vai proibir algumas atitudes do Papa. E isso acontece desde o início, lá desde 1824, então não tem reforma religiosa não. Fiscal com incorporação C, né? Fiscal com incorporação integral das demandas federativas do movimento republicano por meio da revisão dos critérios de tributação. Não.
A gente ainda está no período imperial, né? No segundo reinado, a gente não tem movimento republicano ativo aí nesse momento, tá? D. Burocrática, que rompeu relações de patronato e empregadas para a composição de administração imperial com a adoção de um sistema unificado de concursos. Não tem esse tipo de reforma nesse momento. A burocracia, inclusive, permanece a mesma no Império e na República, coisa que vai sofrer muitas críticas, né? E letra E, militar, que abriu espaço para o alto comando do exército. Essa aí é errada mesmo, porque essa é uma das maiores motivações da crise do segundo reinado. É que o Dom Pedro II não deu espaço para os militares, mesmo ganhando a Guerra do Paraguai. Desculpa, é que eu tô ouvindo um negócio que acho que começou a chover. A Guerra do Paraguai, tá? Então, letra A é a resposta. É uma questão que eu considero difícil, porque é um detalhe que muita gente acaba não estudando, tá? Então, observe aí como que é mais específica a prova da FUVEST. Próxima. A Declaração Universal representa um fato novo na história. Na medida... Calma, desculpa, gente. A Declaração Universal representa um fato novo na história, na medida em que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da conduta humana foi livre e expressamente aceito através de seus respectivos governos pela maioria dos homens que vivem na Terra. Então, é uma declaração universal. Todo mundo aceitou na Terra, no mundo. Com essa declaração, um sistema de valores é, pela primeira vez na história, universal. Não em princípio, mas de fato na medida em que o consenso sobre sua validade e sua capacidade de reger os destinos da comunidade futura de todos os homens foi explicitamente declarado. Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a humanidade, toda a humanidade, partilha alguns valores comuns e podemos finalmente crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens. Então, um texto aí do Bob, a Era dos Direitos. A declaração mencionada no texto. Então, a gente tem que identificar que declaração é essa do texto. Foi instituída na Revolução Francesa e norteou o movimento feminista, sufragista e operário do século XIX? Não. A declaração dos direitos do homem e do cidadão é da Revolução Francesa. E o próprio nome diz, do homem e do cidadão. Então, vai ter alguns problemas, né? E não vai ser a base aí do feminismo. Tanto que as mulheres, nesse momento, na verdade, vão usar isso para ir contra e fazer a delas mesmas, tá? B. Assemelhou-se ao universalismo cristão, que também resultou do estabelecimento de um conjunto de valores partilhados pela humanidade. Só o fato de você falar cristão, você já não está dividindo com toda a humanidade, né? Por mais que aqui na maioria do nosso país é cristão e tudo mais, o mundo todo não é cristão não, tá, gente? Então, não. C. Desenvolveu-se com a inclusão de princípios universais pelos legisladores norte-americanos e influenciou o abolicionismo nos Estados Unidos. Não. A declaração é mais nova que isso, né? Infelizmente aí, demorou muito tempo para esses direitos todos atingirem todo mundo e não vai ser nesse momento aí do século XVIII, não. D. Foi aprovada pela Organização das Nações Unidas, que é o quê? A ONU. E serviu como referência para grupos que lutaram pelos direitos de negros, mulheres e homossexuais na década de 60. Perfeito. Gente, foi só com a ONU, só depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem de fato essa declaração universal. Então, olha quanto tempo demora, né? E letra E originou-se do justnaturalismo moderno e consolidou-se com o movimento ilustrado e despotismo esclarecido. Não. Tá voltando até mesmo antes da Revolução Francesa com o iluminismo aí. Não é o caso, tá? A Revolução Francesa, é claro, vai ser um marco importante com a declaração do homem e do cidadão, mas essa questão universal que vai atingir mais gente, só século XX, só com a ONU, tá? Então, letra D. Por último, mais ou menos importante, como eu prometi para vocês, com relação à anistia, tá? Então, olha o texto do Darcy Ribeiro. Nós não esqueçamos de que este é um tempo de abertura. Vivemos sobre o signo da anistia, que é esquecimento, ou devia ser. Tempo que pede contenção e paciência. Sofremos todo o ímpeto agressivo. Adocemos os gestos.
O tempo é de perdão. Esqueçamos tudo isso, mas cuidado, não nos esqueçamos de enfrentar agora a tarefa em que fracassamos ontem e que deu lugar a tudo isso. Não nos esqueçamos de organizar a defesa das instituições democráticas contra novos golpistas militares e civis, para que em tempo algum do futuro ninguém tenha outra vez de enfrentar e sofrer e depois esquecer os conspiradores, os torturadores, os censores e todos os culpados e convenientes que beberam nosso sangue e pedem nosso esquecimento. Bem profundo esse texto da Darcy Ribeiro, né? Então olha lá. O texto remete à anistia e à reflexão sobre os impasses da abertura política no Brasil no período final do regime militar, implantado com o golpe de 64. Com base nessas referências, escolha a correta. Vou falar primeiro a certo, depois eu confiro com vocês as outras o que está errado, tá? A letra certa é a letra D. A lei da anistia aprovada pelo Congresso beneficiou presos políticos e exilados e também agentes de repressão. Porque a lei da anistia que foi aprovada na época vai ser um perdão aí para os exilados, né, que estão lá fora, alguns presos políticos, mas também para os militares. Os militares cometeram torturas, assassinatos e muitos crimes também foram perdoados. Então, a resposta, letra D. Agora, vamos ver as outras, tá? Letra A. A presença de censores na redação dos jornais somente foi extinta em 88. Não, gente, a censura acabou antes mesmo da ditadura militar acabar, tá? Letra B. O projeto de lei pela anistia ampla, geral e restrita foi uma proposta defendida pelos militares. Não. Inclusive, teve uma campanha, né, dos civis, teve muitas manifestações, muitos protestos para essa anistia ampla, geral e restrita, porque eles queriam perdoar os militares, mas não queriam perdoar os presos políticos, não, tá? Então, não. Letra C. Durante a transição democrática foram conquistados o bipartidarismo. Conquistado? Não, né? Foi conquistado o pluripartidarismo nessa abertura, né? Ainda mais eleição livre, geral e convocação da Assembleia. Não, a gente tem o pluripartidarismo, né, na abertura, e aí a gente tem, se vocês quiserem ver, aconselho a revisar a ditadura para essa prova. Os últimos vídeos que eu fiz aqui, eu fiz até uma playlist de ditadura militar, vocês podem procurar nas playlists aí, posso deixar linkado aqui também, sobre a ditadura. E eu fiz sobre essa abertura, que é um processo lento, gradual e seguro, e eleição direta não vai rolar, né, que tem as diretas já, mas não vai rolar, e aí a primeira eleição de um civil vai ser indireta, tá? Que é o Tancredo, que acaba falecendo, e aí o Sarney assume. E por último, letra E, o esquecimento e o perdão mencionados integravam a pauta da teologia da libertação, uma importante diretriz da Igreja Católica. Você tem teologia da libertação, mas não é essa pauta aí mencionada pelo Darcy Ribeiro. Essa pauta tem mais relação com a chamada lei da anistia. Combinado? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar alguns links para alguns vídeos para vocês revisarem aqui uns conteúdos importantes. Vou deixar o link da prova da FUVEST que eu corrigi de 2019. Eu corrigi uma questão só, mas se quiserem continuar esse processo de correção comigo, eu corrigi já a prova toda do ano passado também. Desejo a vocês uma boa prova e me contem aí outras sugestões de vídeos, ou como esse, ou de conteúdo. Fiquem à vontade, se inscrevam no canal, curta se você gostou e me acompanha também lá no Instagram, @historizandotati, ok? Muito obrigada pela sua atenção, um beijo, até a próxima!